Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está na Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galiletti, sou secretário adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. O episódio de hoje é para falar um pouquinho sobre a Comissão de Combate à Violência Doméstica. E eu tenho duas grandes convidadas aqui, a doutora Denise Almeida Marcon, que é presidente da comissão, e a doutora Aline dos Anjos, que é secretária da comissão, a quem eu já vou apresentar e passar a palavra. Antes, no entanto, eu gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da seccional e que nos permite a realização desse tipo de atividade aqui na OAB de Santa Catarina. Gostaria de agradecer também ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC e que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CAASC para a gravação dos nossos episódios. Eu gostaria também de fazer uma menção além das nossas convidadas, a todos os membros da comissão de combate à violência doméstica, que se sintam aqui representados pelas nossas convidadas como se estivessem efetivamente participando do nosso podcast. E também a todos os advogados e advogadas que estão assistindo esse nosso episódio. Eu vou fazer uma breve leitura do currículo das nossas convidadas, sendo a doutora Denise advogada, mestre em Engenharia e Gestão de Conhecimento pela UFSC, pós-graduada em Direito Notarial e Registral e também em Dogmática Jurídica, possui graduação em Direito e graduação em Letras, membro do IAASC, do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, coordenadora geral do projeto OAB por Elas da capital, presidente da Comissão Estadual de Combate à Violência Doméstica da OAB de Santa Catarina, consultora empresarial, palestrante com foco no enfrentamento à violência contra a mulher e equidade de gênero, e articulista com publicações em livros e periódicos, e autora da obra Mulheres nos Conselhos de Administração, Facilitadores e Barreiras. Também gostaria de apresentar a doutora Aline, ela é advogada, especialista em Direito Civil e Empresarial, é secretária-geral da Comissão de Combate à Violência Doméstica e plantonista no projeto OAB por Elas. Seja muito bem-vinda, doutora Denise, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, doutor. Obrigada. Obrigada por esse convite de estar aqui. E também já gostaria de agradecer ao doutor Juliano Mandelli, ao doutor Pedro Miranda e ao doutor Douglas pelo apoio que sempre têm dado às nossas comissões e à nossa causa. Muito obrigada. Doutora Aline, tudo certo? Tudo bem, é uma honra estar aqui hoje no podcast, ladeada pela doutora Denise também, que é uma mulher incrível que eu admiro muito. Que bom, sejam muito bem-vindas. E eu gosto sempre de dizer que esse nosso podcast aqui, ele se chama Tribuna da Ordem, não é por acaso. A tribuna é o solo sagrado da advocacia, então sintam-se aqui numa tribuna, é uma tribuna virtual, mas aqui é o espaço para que as comissões venham e falem sobre os trabalhos que desenvolvem nos seus âmbitos internos e que, afinal de contas, levam para a comunidade. Doutora Denise, eu gostaria de começar lhe fazendo uma pergunta, e eu gostaria de contextualizar um pouco, antes da gente iniciar essa nossa conversa. A gente dizia que esse era um assunto que a gente nem devia estar debatendo, porque violência doméstica não deveria existir. Mas, já que o problema existe, já que essa situação existe, eu acho extremamente importante que a OAB tenha uma comissão como essa que é conduzida pelas senhoras e que esse assunto venha à tona e que seja discutido numa ferramenta de longo alcance, de alto alcance, como é o podcast. Então, é a possibilidade, a oportunidade das comissões levarem a sua voz um pouco mais longe. E veja, a comissão, que a senhora preside, ela possui dois grandes objetivos, entre vários, enfim, mas dois grandes objetivos, sendo o primeiro, incentivar a atuação da comunidade no esforço de elevação para a proteção da mulher, e o segundo, divulgar à população a importância de denúncias em caso de suspeita ou confirmação de violência contra as mulheres. Então, eu gostaria que a senhora iniciasse falando sobre esses dois aspectos. Primeiro, a participação da comunidade e, segundo, a divulgação, da importância das denúncias. Eu acho que são duas ferramentas importantes para o trabalho que as senhoras desenvolvem lá. Excelente pergunta, doutor Edgar. Realmente nós temos feito
um trabalho junto à comunidade, né? Para isso, nós distribuímos, inclusive, cartilhas no Ticem. Essas cartilhas nos são fornecidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pela Defensoria Pública, pela Prefeitura e diversos órgãos que colaboram com a gente. Nós também procuramos fazer um trabalho em rede, porque eu sempre digo que somos nós sem uma rede, sem um networking, nós não conseguimos nada. Então, nessa rede, nós trabalhamos diretamente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça. O que nós temos feito? Nós temos feito palestras juntamente com eles para a comunidade, inclusive em escolas. Nós temos ido a universidades, nós fomos a CESUS, que nós fomos a Lages, em diversos órgãos, para tentar convencer a comunidade de que esse é um tema que é de todos, não é só das mulheres, não é um tema político, é um tema de todos, porque todos somos pais, temos filhas, temos mulheres, né, e precisamos pensar em viver sem violência. Nós divulgamos as palestras da violência contra as mulheres e tratamos de outras violências também, não só a violência doméstica, que acabam perpassando por tudo isso. A violência processual, nós falamos na CESUSC, nós falamos de violência política, escrevemos artigos também sobre isso, para ver se a gente atrai a comunidade para a nossa causa de que as mulheres vivam sem violência. O senhor perguntou quantas denúncias, né? Eu até conversei com a doutora Patrícia essa semana por outros motivos, e ela colocou que em 2024, 90% das mulheres que não registraram o BO sofreram feminicídio. Então, é tão importante a denúncia para protegê-las, né? E a Polícia Militar, por meio da Rede Catarina, faz um trabalho maravilhoso. Ela, inclusive, traz, após a concessão da medida protetiva, ela a Rede Catarina vai em busca dessas mulheres, orientá-las como aplicar o aplicativo PMSC Cidadão, baixar o botão do pânico, para que elas possam se sentirem protegidas por terem feito a denúncia. Eu acho que esse é um problema sistêmico, né, doutora Denise, da violência no âmbito familiar. Mas agora, felizmente, as ferramentas estão mais à disposição. E eu acho que também, né, o trabalho da comissão, ele serve em certos aspectos para divulgá-las, né, para que não apenas internamente, mas que através de canais de comunicação, e a OAB tem vários canais de comunicação, seja possível essa divulgação. Exatamente. Inclusive, a Polícia Civil também, ela tem o BO online, né? A gente também fala isso nas palestras, sobre a atuação da Polícia Civil, que também tem vários projetos que fazem parte dessas nossas palestras, e nós estamos juntos, né, com a Polícia Civil. Também temos o NAVIT, que na conversa anterior tínhamos falado sobre o NAVIT. O NAVIT, inclusive, ele iniciou por ideias daqui da OAB, nossa, das comissões, na época na Comissão da Vítima, em 2019. A gente fez um evento e trouxe várias pessoas aqui, juízes e do Ministério Público, o doutor Jário, e aí surgiu a ideia de se fazer um núcleo que atendesse todas as vítimas, né? Um núcleo para todas as vítimas e que evitasse a revitimização, porque a vítima chega na delegacia, conta o seu problema, vai na Polícia Civil, conta o seu problema, e em todos esses momentos ela sofre, então ela se revitimiza. E a gente entendeu que o NAVIT seria um núcleo para levar ah, apoio e a não revitimização a todas essas mulheres. Hoje o NAVIT está inserido nos programas do Ministério Público, e ajuda muitas mulheres, inclusive com psicólogos, e levando orientações, todas as orientações necessárias, inclusive a OAB por Elas, que é nosso aqui da OAB. Aproveitando que a senhora falou da OAB por Elas, né, a OAB por Elas também é uma comissão que ela é presidida pela doutora Patrícia Nicodemos, mas nós temos também a Comissão da Vítima,
que ela é presidida pela doutora Andrea Scheffer, e a comissão de julgamento de protocolo, né, protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é presidida pela doutora Gabriela Jacinto Barbosa. E a pergunta é, não sei se para a doutora Denise ou para a doutora Aline, como é que vocês conseguem coordenar todas essas atividades juntando, né, o trabalho das 4 comissões em prol de uma causa que basicamente é a mesma, a proteção da mulher? Quer responder, doutora? Nós nos articulamos com todas as comissões e realmente, inclusive a Comissão da Mulher, também Também a nós Comissão da Mulher. trabalhamos, né, com a Comissão da Mulher, né, Aline? E todas essas comissões, elas fazem eventos, mas nós trabalhamos em conjunto nos eventos, né? Recentemente fizemos um evento para o lançamento do livro, do protocolo, de julgamento com perspectiva de gênero, com a doutora Gabriela, e foi um sucesso. Nós trabalhamos em conjunto, doutor. Quer falar um pouco, Aline? Esse trabalho em rede salva vidas, né? A doutora Denise mencionou o Navite, no Carnaval de Florianópolis fizemos uma ação em parceria com o Navite, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, lá na Passarela Nego Querido, atendendo as vítimas de crimes, né? De todos os tipos, importunação sexual, e foi o maior sucesso. Também tivemos o protocolo lá do SOS Maria da Penha, que é um aplicativo que é uma ferramenta eficaz, aliada à segurança da mulher. Essa mulher lá foi ensinado para a gente, né? Porque os próprios advogados não conheciam como funciona o aplicativo. Ele é bem parecido com o botão do pânico da Polícia Militar. Essa mulher, quando está numa situação de perigo, ela pode se movimentar e o aplicativo mostra em tempo real a localização dela. Mas só para mulheres que têm medidas protetivas de urgência. E também tem outras funcionalidades para quem não tem medida protetiva. Uma mulher que se sinta em perigo, por exemplo, ela pode lá ter os 2 guardiões previamente estabelecidos e vai ser mandado lá a localização dela, não em tempo real, mas a localização dela. Ou seja, a gente aprende muito com a rede, a gente se auxilia muito, somos parceiros. A doutora Denise adora agregar, sempre que fizemos qualquer tipo de atividade, incluímos todas as comissões juntas. Elas conversam entre si, não tem como não chamar as comissões. Até porque eu vejo que isso não é trabalho para uma comissão só, Não. né? Porque na realidade, se a gente pensar, temos várias etapas desse processo, né, de combate à violência contra a mulher. E eu vejo aqui, as senhoras me corrijam se eu estiver errado, mas a gente tem primeiro uma questão de educação, né, que as crianças já têm que ser educadas, né, para acreditar que isso é um problema que não deve ocorrer na sociedade. Depois nós vamos ter, já na fase um pouco mais adulta, a questão de evitar o problema, né, da mulher ao primeiro sinal ela já procurar algum tipo de ajuda, porque nem sempre é fácil, né, buscar esse tipo de ajuda, mas eu acho que nesse aspecto a OAB está sempre aqui para ajudar, né, e fornecendo as informações necessárias. Que muitas pessoas pensam que a OAB ela só trata problemas da advocacia. Mas não, eu acho que as comissões são exatamente o braço da OAB que vai atingir a sociedade como um todo. E aí depois nós temos a questão da violência, quando ela realmente ocorrer, infelizmente, e depois ainda nós temos todo o processo posterior, que é de recuperação da autoconfiança, da estima dessas pessoas, né, que eventualmente foram agredidas. Então não é um projeto, não é um processo para uma comissão só. E eu vejo aqui nas conversas prévias que a gente teve, né, a doutora Denise já falou um pouquinho, mas também a comissão, né, de combate à violência doméstica, ela trabalha, e acho que a doutora Aline estava falando sobre isso, né, com atendimento nas delegacias, né, parcerias com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Temos depois o julgamento, toda a questão do julgamento, que demanda, eu já gravei aqui com a doutora Gabriela Jacinto e nós conversamos sobre isso. Não basta que nós tenhamos advogados especializados na matéria, nós precisamos também ter juízes, promotores, ou seja, todo um sistema judicial preparado para isso, né? Então, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, né, para a gente falar sobre essas ações em rede com órgãos de segurança. Como é que a OAB interage com os órgãos de segurança, ou voltar um pouquinho mais na educação,
né? Acho que antes da gente começar o podcast, a gente falou sobre uma interação entre a comissão com a OAB Vai à Escola. Eu acho que ali é o momento de começar a falar sobre isso, né? E depois para a gente falar então sobre as ações com os órgãos de segurança. Doutora Denise. Então, nós realmente fizemos trabalhos com todas essas comissões, né? E com relação à sua pergunta de nós trabalharmos as questões também com o judiciário, acredito que foi isso que o senhor perguntou. Nós fizemos, nós estamos assim trabalhando muito proximamente da comissão do protocolo com perspectiva de julgamento com perspectiva de gênero. Porque nós precisamos, conscientizar. Esse protocolo ele surgiu em 2021 e ele se tornou obrigatório em 2023. E muitas pessoas, inclusive a doutora Ana Blas perguntou isso no Congresso de Direito de Processo Civil esse ano, e muitas pessoas desconhecem o que seja o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Então, ele visa, né, justamente para o judiciário, digamos, combater esses estereótipos, esses vieses, né, que perpassam a as o judiciário, as mentes de todas as pessoas, especialmente agora nós estamos nos dirigindo ao judiciário, porque eles têm que contextualizar as suas decisões, né, fazer uma contextualização, porque, vão trabalhar com as interseccionalidades, ou seja, pessoas em vulnerabilidade, com raça, né, independente de raça, de sexo, de gênero. Então, cuidar nessas análises e fazer digamos, um julgamento, com consciência, e verificando as questões de diferentes aspectos que as pessoas têm, né. Então, por exemplo, no caso de violência doméstica, num dos julgamentos, a mulher tinha feito uma denúncia contra o seu marido e posteriormente ela voltou para viver com ele. E ele abriu uma ação de, digamos assim, uma ação contra ela, de denunciação caluniosa, por exemplo. Aí, essa ação ficou tramitando, ela não tinha, ela não estava conseguindo fazer uma prova de que não foi uma denunciação caluniosa, porque ela voltou a conviver com ele, E aí, a juíza, ou o juiz, agora não sei, decidiu que isso fazia parte do ciclo da violência doméstica, né, naquela fase que existem as brigas, né, as tensões, que a gente sempre expõe isso em aulas, né, do ciclo. Hoje em dia estão falando espiral da violência doméstica, que é a mesma coisa, é que onde acontece o final, a agressão. Então que ela estava vivendo um desses ciclos, e por isso ela absolveu essa mulher de denunciação caluniosa, independente de uma prova robusta que ela não tivesse feito a denunciação caluniosa. Então, assim, nesse sentido, é que entra o protocolo, ele é uma diretriz para o judiciário fazer os julgamentos, analisando, contextualizando, verificando as interseccionalidades e tendo um olhar, né, uma lente diferente para essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Uma interpretação, como a gente sempre costuma dizer, não é que seja uma interpretação benéfica, mas uma interpretação olhando a vida de cada uma dessas pessoas, né, olhando os aspectos que permeiam essa vida, né, como teve um caso também de uma quilombola, e aí foi uma das uma das autoras do livro escreveu sobre o caso dela, que perdeu os filhos. Talvez não devesse ser assim, se houvesse um julgamento com perspectiva de gênero. A gente está gravando esse podcast, eu gosto, às vezes, de fazer a referência, em que pese os podcasts que a gente faz aqui eles sejam atemporais, mas é importante, às vezes, a gente mencionar quando é que a gente está gravando. Nós estamos gravando dia 24 de novembro. E essa é uma semana ruim, né, doutora? Na semana passada aconteceram dois fatos muito importantes, um deles ganhou repercussão nacional, outro de repercussão estadual, em que duas mulheres, uma, inclusive, advogada, presidente de comissão, que sofreu
violência doméstica. E outra, uma pesquisadora, uma estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, uma mulher altamente esclarecida também, e que também foi vítima não de violência doméstica, mas De de violência de violência gênero. de gênero, né? Então, isso é só para tirar o estereótipo de que esse tipo de violência acontece apenas nas classes menos favorecidas ou entre pessoas menos intelectualizadas. Eu acho que seria importante, doutora, falar um pouquinho doutora Aline, falar um pouquinho sobre isso, né, para a gente desmistificar um pouco essa questão no âmbito que nos cabe aqui dentro desse podcast. Tá bom. A violência, né, principalmente a psicológica, né, ela atinge todas as camadas, tá? Todos os tipos de mulheres, até na própria delegacia, no OAB por Elas, que a gente tem esse cuidado para a mulher não ser revitimizada, é um atendimento humanizado. Muitas vezes a mulher chega lá e diz assim: ó, eu não sou hipossuficiente, eu tô hipossuficiente, eu tô abalada emocionalmente. Eu estou precisando do projeto, eu estou precisando conversar com alguém, né? E assim, há empresárias, até delegadas, gente da área, juízas, promotoras, que ensinam outras mulheres a saírem, mas que elas mesmas não conseguem. É muito difícil romper com o ciclo da violência. Essa mulher, quando consegue romper, ela vira uma rocha, uma fortaleza, mas é um processo demorado. Assim como ela não chegou nesse estágio de violência do dia para a noite, para sair também é demorado. E é aí que entra o OAB por Elas, que a gente tem esse cuidado de não ser invasivo com a mulher, não fazer perguntas, não perguntar se ela tem provas, não questionar a fala dela, dar um peso grande para a fala dela, ter uma escuta ativa, uma atenção ativa, ficar numa postura receptiva, falar numa linguagem que atinja todas, né? Sem falar muito juridiquês, querer falar bonito, falar bem simples para que atinja todas. Temos empresárias que frequentam o projeto, como temos mulheres que não têm dinheiro para uma passagem, sabe? Então a gente usa muito o protocolo com perspectiva de gênero lá, também o protocolo que foi instituído pelo Tribunal de Justiça, junto com o Ministério Público, com a OAB, com a Defensoria, que é o protocolo para a escuta humanizada e não revitimizadora da mulher em situação de violência. E o projeto está sendo um sucesso. A gente sente a diferença, né? Mulheres dando feedback que estavam sendo silenciadas por muito tempo e que conseguiram romper com o ciclo da violência através do projeto. E tem outras que a gente faz de tudo, a gente doa o nosso melhor e elas não conseguem romper. E tá tudo certo, porque ela tem o tempo dela. Não adianta eu querer que a mulher saia com uma medida protetiva, é ela que sabe a realidade que ela vai voltar para casa. E se essa mulher é morta, vira uma estatística. Então tem que ser no tempo dela. E se ela volta com esse homem, de acordo com o protocolo, a gente não pode julgar, não pode questionar. Ah, você mentiu para o juiz, você mentiu no projeto AB por Elas, mentiu para a delegada. Não, a gente tem que apenas aceitar e deixar claro para ela que no momento que ela se sentir preparada, ela pode voltar no projeto, que seguimos juntas, que estamos de mão dadas com essa mulher, que ela pode contar com a OAB. Muitas mulheres não sabem o que é um boletim de ocorrência, não sabem fazer um boletim online, e a gente está lá para esclarecer todas essas dúvidas. A preocupação de grande maioria da parte delas é quanto aos filhos, que o marido ameaça: eu vou tirar o filho de você. Eu tenho umas condições, muitas vezes essa mulher não trabalha fora, daí fica com medo, com receio, né, de tirar os filhos. Então é difícil sair do ciclo da violência. A senhora estava falando, e o doutor Denise também, eu estava lembrando, um pouquinho antes da gente começar, eu disse: olha, eu já gravei vários podcasts sobre essa temática aí. E toda vez que eu tenho a oportunidade de gravar, eu gosto de gravar porque ah, a gente serve também como um canal de comunicação. E eu estava lembrando que o primeiro que eu gravei foi sobre o tema gaslight. O gaslight, para quem não sabe, surgiu o nome gaslight num filme da década de 40, 50, não me lembro bem, e o termo acabou sendo adaptado e reutilizado, e até hoje ele serve de parâmetro para um tipo de violência psicológica muito sutil, Sutil, muito sutil, e que às vezes nem a própria pessoa que está sendo vítima do gaslight, ela sabe demora a perceber. que está sendo vítima, né? É, exatamente, as mulheres sofrem, eh,
eu digo às mulheres porque eu vejo também isso no trabalho, a gente trabalha com equidade de gênero, porque tudo perpassa, a violência doméstica acontece porque as mulheres não têm as mesmas oportunidades do que os homens, né? Então, essa questão do gaslighting ou do man interrupting, que a mulher também às vezes é interrompida, como aconteceu com várias advogadas nossas aqui, eu acho que, não sei se foi a Daniela Borges, não me lembro exatamente quem que levantou isso, e realmente, quando ela ia falar, ela não conseguia falar. Então, muitas vezes nós somos calados até no nosso próprio trabalho, né? E aí acontece que, e quando a gente fala alguma coisa, eu até escrevi um artigo uma vez sobre essa questão dessas palavras, né? A gente vai falar, e parece que a gente disse uma loucura, né? Fazem a gente pensar realmente, não, eu disse uma bobagem, né? E é assim, o gaslighting, né? E depois vem um homem do mesmo setor e repete aquilo que nós falamos com a maior seriedade e todo mundo aceita. Então a gente sofre essas diferenças, né? E isso em casa, essas mulheres que sofrem violência doméstica sofrem muito mais, porque elas têm vergonha de falar, nós temos juízas, nós temos advogadas, nós temos promotoras, e elas têm vergonha, e muitas vezes não vão denunciar por essa vergonha. Vergonha dos seus filhos, né? Às vezes elas escondem as violências até da própria família em si, da mãe, né, do pai. Então, e passam, essas questões vexatórias em casa, sempre se sentindo diminuídas, e acaba que essa violência acaba transformando a mente delas. Muitas, não digo aquelas que têm mais acesso a psiquiatras, psicólogos, mas aquelas que não têm, que a gente visitou na casa do acolhimento, eu e a Aline, elas não podiam nem falar, nem sair de casa. Tinha uma senhora que ajudava o marido empresário de, se não me engano, de fiações elétricas e tal, e ele escondia todos os sapatos e tirava para que ela não saísse de casa quando ele saía. E o dinheiro ela não tinha. Então entrava violência patrimonial porque ela não tinha um tostão sequer. Até que um determinado momento ela conseguiu fugir e conseguiu chegar numa delegacia e foi encaminhada à casa do acolhimento e estava lá para contar isso para gente. Uma mulher bonita, né? A gente via e totalmente cheia de atrocidades e totalmente desconcertada por conta dessas violências. E isso é uma coisa interessante porque às vezes a gente está convivendo com uma pessoa que está sendo vítima desse tipo de violência e a gente não sabe. Não se dá conta. E tem um fator, uma vez que eu estava na universidade, um caso, e nós trouxemos uma palestrante para falar sobre a questão da violência doméstica. E de repente, lá no meio da palestra, uma aluna, quando foi provocada, uma aluna levantou e disse: Olha, eu sou vítima de violência doméstica. Mas era uma aluna que eu jamais convivia com ela, dava aula, mas jamais assim, imaginava que ela fosse ser Uma vítima. uma vítima, né? Outra vez a gente foi gravar um podcast também e uma moça da equipe não queria gravar, né? Eu digo, tá, mas sobre a mesma temática, né? Mas por quê? E depois a gente veio descobrir, ela havia sido vítima de violência processual num processo de separação, enfim, né, durante o processo ela havia sido vítima. Então, quer dizer, a violência está mais próxima do que a gente imagina. E quando a gente fala em violência, a gente pensa apenas na violência física, né? Aqui a gente está falando de violência psicológica, a gente está falando de gaslight, mas existem muitas. O próprio conceito de violência vem sendo ah, Ampliado. ampliado no dia a dia porque as pessoas estão compreendendo melhor como é que essas coisas funcionam. Doutora Denise trouxe 2 livrinhos aqui de apoio, né? A senhora gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto, doutora? Na verdade, nós recentemente, como eu lhe falei, lançamos esse livro aqui, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, né? E eu trouxe esse livro para realmente falar do protocolo, e no caso, né, se houvesse alguma pergunta maior, até para ler o artigo que eu tinha feito aqui dentro das vítimas de violência doméstica, mas eu acho que nesse momento não é o caso. E também eu trouxe esse livro porque nós trabalhamos, eu, a Aline e toda a Comissão de Combate à Violência Doméstica, que se envolve muito nesses trabalhos, nesses eventos, né? Nos eventos,
nós temos assim bastante participação da comunidade em si, da rede, né, e das pessoas. Então, a gente fala também sobre a questão do assédio, né? O assédio sexual, que exige uma relação laboral, né? Porque muitas vezes a gente chama assim de assédio eh, eh, outras coisas que não o crime do assédio, né? Mas o assédio sexual sempre está envolvendo uma relação laboral. O assédio moral também que acontece muito no trabalho, que embora não seja crime, porque o assédio sexual está no Código Penal, mas o assédio moral não está. E então ele já tem vários dispositivos nas leis trabalhistas e não sei se outras, falando do assédio moral, que as pessoas são diminuídas, nós estávamos falando de violências, né, que violências que perpassam principalmente as mulheres, elas são diminuídas e muitas vezes elas até saem do próprio trabalho porque sofrem essa violência psicológica e não conseguem mais retorno para o seu trabalho. Então, nós mulheres, como um todo, além de sofrermos a violência doméstica, mas isso é um resultado de todos os tipos de violência que nós sofremos. E esse final de semana, inclusive, nós perdemos mais uma menina estudante, né, a Catarina, que chocou muito. Eu até pensei que eu nem ia conseguir falar hoje aqui por conta de tanto que isso nos afetou, além de ter perdido uma colega, né, como o senhor já falou, a Camila, lá em Piraju, são todas as violências que as mulheres sofrem pelo simples fato de ser mulher. Então, quando eu fiz esse estudo, e esse livro aqui, Mulheres no Conselho de Administração, eu gostaria, doutor, de presenteá-lo, porque eu sei que o doutor Edgar é um professor e gosta de estudar. E claro que nessa parte que eu acho que mais interessa é a parte dos resultados da pesquisa, para ver que isso acontece com as mulheres de todos os lugares, em todo o mundo, né? As mulheres sofrem a dupla jornada, as mulheres passam por um tokenismo que eles chamam para entrar nas empresas, mas muitas vezes elas são vistas como um mero token, né? Elas estão lá para um enfeite. E as mulheres sofrem todos esses tipos de preconceito. Então, a gente fez um levantamento na época que eu estava no grupo Comove, e do qual resultou esse livro, por isso que eu quis trazê-lo, né? Porque trata da equidade de gênero. Como é difícil as mulheres alcançarem lugares de liderança. Nós também, por meio da Comissão do Combate à Violência Doméstica, fomos convidados ano passado a fazer uma palestra sobre liderança nas organizações, como atingir a liderança, em quanto tempo chegaríamos à liderança, nós mulheres. Então, a violência doméstica é um resultado de tudo isso. Para o senhor ter uma ideia de como ela interfere em várias comissões, ou como ela está dentro, a Comissão dos Desastres, anteontem, fez uma palestra e falou que a violência doméstica também é considerada um desastre. Então, assim, é muito difícil nós rompermos isso. Quem fale para a equidade de gênero em 100, 150 anos, outros já estão falando em 300 anos, eu espero que não seja tanto tempo assim, né? Porque realmente nós temos que pensar e temos que trazer os homens, né? Quantos homens falaram sobre a morte da Catarina, né? Quantos políticos falaram sobre a morte da Catarina? Uma menina que estava fazendo o mestrado, uma menina nova, podia ser uma filha da gente, né, com 31 anos, 32, e hoje não está mais aqui. Então, é importante, é crime de gênero, pelo simples fato de ser uma mulher. E acho que essas questões, elas são importantes e precisam ser ressaltadas, né? Tem um aspecto importante que eu gostaria que as senhoras abordassem, né? Que era um ponto da nossa pauta aqui, falar sobre representatividade e enfrentamento à violência no meio profissional. E eu gostaria que as senhoras falassem diretamente para as advogadas, né, que vão ouvir esse nosso podcast, de que forma, às vezes, elas podem ser violentadas psicologicamente, né, e mesmo assim não estarem sabendo. Quer dizer, a advocacia, no exercício da advocacia, como é que isso acontece?
Bom, as mulheres, elas muitas vezes estão no ambiente de trabalho e desejam colocar um pensamento seu. Muitas vezes a gente tem que ficar com o dedo em riste a reunião toda para poder falar quando é só reuniões masculinas, né? Eu já tive ladeada por vários homens em algumas reuniões das quais eu participei, e isso acontecia, né? A gente não conseguir expor a nossa ideia. Outra questão, nós também estudamos 100% para falar sobre alguma coisa, né? E muitas vezes não somos ouvidas. Às vezes um homem estuda 30%, mas está todo mundo disposto a ouvi-lo, né? Porque tem que também ter uma disposição para ser ouvido. E nós aqui, nós queríamos trabalhar ao lado dos homens, porque a gente sabe da importância que tem os homens para nossa causa, né? Que é combater todos os tipos de violência contra as mulheres. E hoje a gente já tem alguns homens nos auxiliando, mesmo aqui na OAB, nós temos, né, doutor Pedro Miranda, que sempre está apoiando as causas das mulheres, as mulheres vítimas de violência, tem programas na CAASC, né, para ajudar as advogadas aqui se sofrerem violência. Eh, Temos o doutor Juliano, sempre apoiador das nossas causas. Então, temos aqui o doutor Edgar, hoje, que se dispôs a falar conosco sobre isso, e a gente sabe do seu estudo, da sua sabedoria para tratar dessa causa, e nós precisamos de pessoas assim. Não podemos esquecer de falar do Fórum Interinstitucional da Mulher, né? Exatamente, o Fórum Interinstitucional da Mulher Advogada, criado aqui, presidido, muito bem presidido pela doutora Gisele Kravchinski, da qual nós fazemos parte, e tem trazido assim, uma contribuição incrível, tanto na causa das mulheres advogadas, quanto na questão aí da violência doméstica, né? Tem se preocupado com os horários de atendimentos da delegacia, tem se preocupado com os desafios à violência doméstica, como um todo, né? E a capacitação de profissionais para atendimento nas delegacias e também nos escritórios de advocacia, né? Porque todos os atendimentos, se não forem feitos, como a Aline falou, sem julgamento, porque a tendência das pessoas, às vezes até de mulheres, é dizer: "Mas por que que você voltou? Mas por que que você fez isso?". E a pessoa que chega precisando do atendimento, ela tem que ter um atendimento especializado. Realmente, para ter um atendimento especializado, a pessoa tem que ser capacitada. Então, o Fórum Interinstitucional está trabalhando visando a capacitação dos profissionais que atendem vítimas de violência doméstica. E outras questões também relativas à advocacia, né, tem sido, assim, uma honra muito grande fazer parte do fórum. Há um tempo atrás eu gravei um podcast com a doutora Cláudia Prudêncio, né? E a OAB de Santa Catarina foi uma das poucas OABs que teve como presidente uma mulher. Eu me lembro na época, acho que eram 5, 6 talvez, né? E passada essa gestão veio uma nova gestão e em termos nacionais, né? E o número se repetiu. Nós temos aí 5 ou 6 seccionais apenas com mulheres como presidentes, né? Aqui em Santa Catarina nós temos a doutora Gisele, que é vice-presidente, e a doutora Gisele, assim, a gente tem que fazer sempre um elogio público a ela, né? Porque ela é uma pessoa que atua em diversas frentes e tudo que ela faz bem feito. Então, é uma grande liderança aqui em Santa Catarina que a gente tem, mas o Brasil, de uma forma geral, não tem esse protagonismo feminino mesmo dentro de uma instituição, né, que é como a nossa, que é a OAB. E a pergunta que eu faria para as senhoras, né, é se talvez, né, sob certos aspectos, o combate à violência não passa também pela questão da paridade. Acho que a senhora estava meio que, né, falando um pouco sobre isso nas questões de trabalho, né, mas a paridade eu acho que ela é importante para que, né, haja esse protagonismo feminino, e o protagonismo pode levar talvez a uma diminuição dessas questões de violência. Não sei se, né, esse é um tema relevante para a gente tratar. Sim, doutor, eu concordo plenamente com a sua pergunta, né, porque eu acho que
nós vivemos séculos, eu como sempre falo, séculos e séculos de patriarcado. E é muito difícil romper com essa estrutura, né? Para nós mesmas mulheres, muitas vezes, mulheres também replicam, reproduzem o machismo estrutural, né? Elas mesmas. Então, assim, os homens, e a gente às vezes não está muito longe, a gente conhece muitos amigos, etc., que ao mesmo tempo querem vencer isso, mas isso está, digamos assim, arraigado nas próprias mentes, então é difícil abrir mão dos seus conceitos que já vêm lá dos seus antepassados e da sua criação. Então, uma mulher que trabalha fora, que viaja, que coloca os seus objetivos, muitas vezes, o companheiro, o marido, seja lá quem for, eh, ele não se conforma, né? Então acontece também essas violências em casa por conta da mulher querer trabalhar. Muitas delas não trabalham por conta disso. E muitas delas não lideram, porque acham que não vão conseguir, ascender a um cargo de liderança e, ao mesmo tempo, lidar com a dupla jornada, seja com os filhos, com a casa, e porque sempre a mulher foi entendida como a cuidadora, ela que cuida da casa, do lar, dos filhos, né? Essas tarefas não foram divididas e é difícil para a gente entender como dividi-las, né? Porque parece que realmente que sou eu, mulher, que tenho que cuidar da criança o tempo integral, que eu tenho que pensar na criança, que eu tenho que levá-la para o médico, né, que eu tenho que levá-la para a escola. São essas questões que muitas vezes, eu não digo que não tenham, tem muitos pais que dividem tarefas, e hoje a gente vê cada vez mais isso acontecer dentro de casa. É muito bom, principalmente com os mais jovens, né? Mas existe algumas questões ainda que permeiam e que fazem de que a mulher não consiga ascender aos cargos de alta gestão. E isso também eh, causa violência doméstica e a violência doméstica permeia todas essas questões. E passa inclusive pelo vocabulário, né? Eu acho que agora que a gente começa a adquirir um vocabulário para tratar dessas questões. E aí o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero vem auxiliar bastante isso, né? O CNJ tem uma cartilha, né? E nesta cartilha há ali uma espécie de um glossário em que vários termos são, enfim, definidos, e os conceitos operacionais dessas categorias são dadas, e acho que nos compete a gente que, né, tem essa oportunidade de levar, né, para a comunidade essas informações, também contribuir, né, para a ampliação do vocabulário das pessoas. Hoje a gente falou do gaslight aqui, mas tem muitas outras categorias que são utilizadas e que podem contribuir, né, para que tudo isso, enfim, venha a ser melhor compreendido e que realmente, né, se possa combater melhor a violência doméstica. Mas a gente já está se aproximando do final do nosso episódio e eu gostaria de falar um pouquinho sobre as ações da comissão no ano de 2025, né? Se as senhoras pudessem retratar algumas, eu sei que foi feito muita coisa no ano de Foram 2025, né? muitas atividades Muitas. mesmo. Mas, enfim, aquelas que lembrarem agora e que, enfim, possam ser retratadas para que a população em geral entenda um pouquinho melhor o trabalho da Comissão de Combate à Violência Doméstica. Falamos bastante em rede, né? A gente trabalha bastante com a prefeitura, com o Tribunal de Justiça, com o CEVID, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Vamos bastante ali no TICEI, no vão central ali do Terminal Público de Florianópolis, entregar as cartilhas. Tem a do Crush Perfeito, Mulheres Vocês Têm Direitos, Sinal Vermelho para a Violência, tem várias. E a gente vai ali e explica para o pessoal os sinais, tira dúvidas de tudo quanto é área possível, porque tem gente que quer saber sobre divisão de bens, que foge ao assunto da violência, mas não custa a gente dar todo o suporte jurídico. E é muito bom, assim, que muitas pessoas depois dão um retorno. Ah, doutora, é porque a gente dá o telefone, né, para essas pessoas. Conseguiu me ajudar muito, mudou minha vida. Eu estou conseguindo empreender, eu iniciei, estou liderando meu próprio negócio, consegui romper com o ciclo da violência, com a dependência econômica. Muitas, assim, muitas mulheres reclamando da dependência econômica do homem, sabe?
e muitos querem saber modalidades da guarda, direito de convivência, porque tem uma grande preocupação com os filhos. Eu lembro também que teve uma ação que foi ali no Orlando Scarpelli, no show do Tiaguinho, que fizemos adesivação nas pessoas do protocolo Não Se Cale, que é uma iniciativa da prefeitura, e demos também informações, bem que num show não dá muito para conversar, né, doutora Denise? Também fizemos uma na stage, no show do Sorriso Maroto. A gente participa também bastante de fóruns, de seminários, De palestras, de de palestras. filmes, né? Assistimos filmes Sim, junto com as desembargadoras, depois foram discutidos filmes. E as palestras que a gente procura dar, o senhor até colocou outros tipos de violências também, né? Então, a violência processual, que é a que hoje perpassa por todos os nossos processos, e quando as vítimas elas entram com o processo contra o autor da violência, muitas vezes elas sofrem uma enxurrada de processos, e muitas delas não têm nem condições financeiras para arcar com tudo isso. Por isso é que o protocolo de julgamento de gênero é tão importante, porque ele faz com que o judiciário adote uma imparcialidade consciente, né? E também uma contextualização do caso para verificar como proceder. Então, graças a essa obrigatoriedade, hoje os magistrados estão adotando esse protocolo e ajudando algumas mulheres a sair do ciclo de violência. Está sendo muito importante para nós a adoção do protocolo. Então, essas diretrizes, né, que vieram desde as convenções de Belém, e outras do CEDAW, das mulheres, digamos assim, a Lei Maria da Penha, todos esses avanços que a gente sabe que tudo isso demora para dar um resultado efetivo, né? Mas já começamos a ver o resultado, né, Aline? já. Então, eu acho que é isso, né, doutor? E eu, antes de fechar o episódio aqui, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre os grupos reflexivos para homens autores de violência, né, que foi um tema que a gente acabou não tocando aqui, para saber se a comissão também apoia, ou pelo menos apoia, a realização desse tipo de atividade. Fizemos um evento aqui na OAB sobre isso, né? A gente fez já 2 eventos sobre grupos reflexivos. Foram 2. Esse ano, a gente fez um, né. A gente apoia muito, eu sou a maior entusiasta dos grupos reflexivos, e os grupos reflexivos, eles são, um projeto que está em parceria a CEVID, né, Tribunal de Justiça, e a Universidade Federal. Então, a Lei Maria da Penha prevê, lá, se eu não me engano, no artigo 22, inciso 7º, que o o autor da violência possa ser encaminhado para um grupo, reflexivo, não eles falam um grupo, de atendimento psicossocial. E, normalmente, quando esses senhores, eles chegam lá, a tendência é dizer: "Eu não deveria estar aqui, eu não quero estar aqui". E hoje a gente também pode contribuir, porque, a OAB foi convidada o ano passado, a gente tem uma representante também lá nos grupos reflexivos, né, acompanhando esses grupos. E nossa representação é mais no intuito de explicar quando eles fazem perguntas de lei, Maria da Penha, etcétera. Mas eles, depois que eles participam de várias reuniões, eles começam a entender realmente que eles estavam cometendo violência, que eles nem sabiam que era violência. Então eles começam a perceber e se autorresponsabilizar pelas, violências cometidas, né. E é impressionante o resultado, desses grupos, que não há reincidência, praticamente, cai quase zero a reincidência dos homens autores de violência que participam desses grupos. E depois que eles começam a ir nos grupos, que são atendidos lá pelas psicólogas, que fazem as falas com os outros homens, eles entendem que querem mais, que gostariam de ficar De mais lá, continuar. de continuar. Então é sensacional. Assim como eu acho que esses programas, doutor, se o senhor me permite também falar um pouquinho do Protetores do Lar, da Polícia Militar,
que a Polícia Militar tem um programa muito bacana, que a gente teve a oportunidade de participar do início, com uma colega, Caroline Fortes, e com o Coronel Daniel Nunes, lá em Bituba. Ele vai nas escolas, justamente com aquele pessoal que está terminando, acho que é ensino médio, que fala hoje, é ensino médio, né? Eles têm 17, 18 anos, começam a querer namorar, etc. Então, justamente, esses é que são, essas turmas é que são convocadas para participar das palestras do Protetores do Lar. Normalmente vai a pessoa da Polícia Militar ou da Rede Catarina, ou estão lá nas escolas, e também vai uma pessoa da comunidade ou um advogado. É pena que a gente está tentando agora trazer isso para Florianópolis, porque nós assistimos a formatura, eu tive a oportunidade de assistir em Camboriú e em Balneário Camboriú. A- os alunos dos cursos saem extremamente satisfeitos, eles ganham camiseta, eles ganham uma caneca com o símbolo dos protetores do lar, e isso muda a realidade dentro de casa, porque esses adolescentes, esses rapazes, eles protegem a casa e começam a entender toda essa questão do ciclo da violência. E isso que eu acho que transforma, né? Que é muito difícil, como já falamos, vencer os séculos de patriarcado, né? E essas atitudes, essas ações, esses programas, eles são realmente transformadores. Eu acho que devem ser replicados por todos. Que bom, acho que a gente trouxe bastante informação, né? E agora eu acho que para finalizar, talvez apenas os contatos, né? Para advogados e advogadas que tenham se sentido tocados pela mensagem que as senhoras trouxeram hoje, como é que faz para participar do grupo não, da comissão, né, de combate à violência doméstica? A Comissão do Combate à Violência Doméstica, nós temos o Instagram, agora não sei o arroba certinho, mas pode procurar lá também, Denise Marcon, Aline dos Anjos, o meu arroba é dos Anjos, com 3 S's, e depois a gente passa o endereço certinho daí também. E eu queria aproveitar o espaço para fazer o convite para se inscreverem também no nosso projeto do OAB por Elas. É que tem a comissão estadual e o nosso aqui é um projeto dentro da comissão de combate, é um pouquinho diferente. A cada 6 meses abrimos o edital. Advogados que não estejam suspensos ou impedidos podem participar, que estejam em dia com a ordem, né, com o pagamento da anuidade. Ele vai passar por um treinamento, que consiste em 3 palestras, né, sobre a base, né, sobre violência doméstica e violência contra mulheres e meninas, medidas protetivas, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e escuta humanizada e não revitimizadora. Se esse colega ainda não se sentir preparado nos primeiros atendimentos, ele pode ir acompanhado de um colega veterano, né? Que vai dar as diretrizes dentro da delegacia para ele se sentir mais à vontade. As coordenadoras sempre muito disponíveis, também respondem pelo WhatsApp, pode telefonar também, se tiver um caso muito complexo. E também o pessoal da delegacia é super acessível, a doutora Esther Coelho, outros delegados. É a rede funcionando, né? Todos um ajuda o outro e é muito legal. E eu quero fazer o convite para além do projeto OAB por Elas para entrar na comissão que esse ano a gente ainda já está planejando as ações, os eventos do ano seguinte, tem muita coisa boa por vir. É um eterno aprendizado, uma troca fantástica. Então, convido todos para fazerem parte também. Exatamente. A comissão está aberta, né? Sempre há a possibilidade de se inscrever, é só olhar no site da OAB, Comissão de Combate à Violência Doméstica, e pedir para fazer inscrição, né? Qualquer advogado que esteja com sua anuidade em dia pode fazer a inscrição. Nós ficaremos muito felizes de recebê-los. E só falando do projeto OAB por Elas Capital, ele faz parte, né, do OAB por Elas estadual, do projeto OAB por Elas estadual, que se estende para cuidar de todos os projetos com a doutora Patrícia Nicodemos, e o projeto OAB por Elas Capital ficou aqui em Florianópolis, então nós estamos cuidando apenas do OAB por Elas Capital, né? E temos a Comissão de Combate à Violência Doméstica. E, doutora, se alguém da comunidade, alguma mulher que se sentiu vitimizada, ela ouviu esse podcast, ela gostaria de conversar, né, com alguém da comissão, com alguém envolvido nesses projetos sobre os quais a gente falou hoje, como é que faz? Bom, nós estamos disponíveis no OAB por Elas.
que fica ali na rua Delminda da Silveira, na Agronômica. Dentro da DPCAM temos uma sala da OAB lá. Se tiver possibilidade de telefonar para lá e marcar, tudo certo. E se não conseguir marcar também, a gente nunca deixa de atender. Estamos lá todas as terças e quintas, das 13h30 às 17 horas. Muito bem. Só tenho que agradecer a presença, né, doutora Denise, doutora Aline. E agora, como é de praxe aqui, a gente sempre deixa a palavra livre para os nossos convidados para fazer uma despedida ou deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Então, começando pela doutora Aline, né, qual é a sua mensagem final? Enfim, sinta-se à vontade. Eu quero dizer que a vida só começa quando a violência termina, que precisamos de mais homens no nosso trabalho, nas nossas ações, porque a violência doméstica ela destrói vidas, destrói famílias. Todo mundo tem uma mãe, uma irmã, uma filha, uma amiga, uma conhecida. Então, o problema é da sociedade todo, não só das mulheres. Então, os homens vão ser muito bem-vindos aqui na nossa causa, ninguém tem nada contra os homens. Eu até quero dizer que aquilo de dizer que os homens são monstros não está com nada, isso afasta até para a mulher reconhecer, né? Que o pai, que o marido é um monstro, afasta assim dessa mulher, ela não reconhece, porque o homem tem uma fase boa, principalmente lá na lua de mel no começo, e a mulher fica achando que é salvadora do homem, que vai resgatar aquilo, sendo que a tendência é a violência só piorar, né. Então, aos primeiros sinais, rompa com o relacionamento, vida a gente só tem uma, então vamos viver da melhor forma e podem contar com a OAB por elas, vocês não estão sozinhas. Obrigado, doutora Aline. Doutora Denise. Então, como a gente falou um pouco aqui sobre equidade de gênero, né, eu acho que as mulheres elas têm que sempre pensar em ter uma profissão, um trabalho, porque há muitas mulheres que não conseguem sair do ciclo da violência por não terem condições, não conseguem se manter sozinhas, dependem do autor da violência e ficam vivendo esse ciclo, né, esse ciclo triste. Então eu sempre me lembro, da autora Simone de Beauvoir, que já em 1949 ela dizia que foi pelo trabalho, que as mulheres cobriram, em grande parte, a distância que as separava dos homens. E somente pelo trabalho ela terá uma liberdade concreta. Então eu termino dizendo, mulheres, pensem em seu progresso pessoal, sempre em estudos, e para que com isso também vocês possam ajudar as mulheres em estado de vulnerabilidade, que é o que nós fizemos com as nossas palestras, com as nossas visitas no OAB por Elas e na combate à violência doméstica, e é por isso que a gente está aqui, né, para realmente trazer um pouco de alento para essas mulheres e tirá-las do ciclo de violência. Só tenho a agradecer, doutora Aline, doutora Denise, né, por terem deixado suas atividades de escritório, suas atividades de casa e terem vindo hoje aqui participar do Tribuna da Ordem e trazer essa mensagem tão importante para não só para as mulheres, né, mas para os homens também. Então, para todos os advogados, todas as advogadas e para a população em geral. Então, agradeço, né, pela participação das senhoras. Agradeço a nossa equipe técnica também, que está nos acompanhando. E o agradecimento final sempre fica para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes, porque, afinal de contas, todo esse trabalho é feito para a comunidade, não só a comunidade jurídica, mas toda a comunidade em geral. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço e fica aqui o convite para semana que vem, um novo episódio do Tribuna da Ordem. Até lá.